Fala galera, somos do canal do Hora do Jogo e vamos apresentar os jogos da rodada 25 do Brasileirão Série A, o único canal que mostra os lances dos gols. Então, se você apoia esse tipo de vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque assim você nos motiva a continuar. Então vamos para os jogos. Primeiro jogo da rodada, Fortaleza contra o Sport, com os gols de Lucas Sacha aos 44 minutos do primeiro tempo. Vamos para os lances dos gols. Pro Fortaleza, 0 pro Sport. Lucas Gazal, Mancuso, pediu Sacha, com liberdade, pedalou, pé canhoto, gol! Vamos para o segundo jogo, jogo do Juventude contra o Internacional, com os gols de Alan Patrick aos 24 minutos do primeiro tempo e o gol de Enio aos 63 minutos do segundo tempo. Vamos para os lances dos gols. Escorregou também, não conseguiu desafogar para o Everton, tudo certo, Carboneiro, 3 contra 2, vem o Inter, Carboneiro, pela esquerda, arrancou, Carboneiro dentro da área, cara a cara com o Jandrei, olha só, Bralhão! Gol! Igor Formiga. Movimentação, se livrou bem o Lucas Fernandes. Boa troca ali de direção. Rafael Bilu gingou, cruzou. Bola chega dentro da área. Tá viva, Enio! Gol! Terceiro jogo da rodada, Vasco versus Cruzeiro, com os gols de Rian aos 8 minutos do primeiro tempo e o gol de Paulo Henrique aos 61 minutos do segundo tempo. Vamos para os lances dos gols. Quarto jogo da rodada, Atlético Mineiro contra Mirassol, com os gols de Vitor Hugo aos 9 minutos e assim encerrou. Vamos para os lances dos gols. Os jogadores para a área, Júnior Alonso tá por lá, Rony de cabeça, o toque pro gol! Gol! Quinto jogo da rodada, Grêmio versus Vitória, com os gols de André Henrique, 47 minutos do primeiro tempo, com o gol de Heitor aos 49 minutos do segundo tempo, o gol de empate do Vitória e ficando 1-1, e aos 67 minutos do segundo tempo, o gol de desempate do belga Francis Amuzu e o gol de 3-1 do Grêmio aos 89 minutos do segundo tempo foi de Alexander Aravena. Vamos para os lances dos gols. Sexto jogo da rodada, Bahia versus Palmeiras, na casa do Bahia, com os gols de Ademir aos 78 do segundo tempo e um baita de um golaço. Vamos para os lances dos gols. Facundo tenta a arrancada, passou por dentro já e bola na ponta pro Sousa, levantamento, sai para ficar com ela o Ronaldo. E aí ele tenta a ligação direta, bota o Ademir para correr na ponta direita e ele tem velocidade, hein? Acelera, chega na frente do Jefté, tenta invadir a grande área, ainda o Ademir, cortou o Jefté, pé direito! Sétimo jogo da rodada, Fluminense versus Botafogo. Primeiro gol aos 33 minutos do primeiro tempo, gol de Germancano, e o segundo gol do Fluminense para fechar o caixão contra o Botafogo, gol de Lima aos 89 minutos do segundo tempo. Vamos para os lances dos gols. Certamente está incomodado o atacante. René, bola no Hércules, linda tabela, Lúcio Acosta enfiou, a bola sobrou, o Vitinho, atenção, olha o gol, Cano!
Ignácio. Martinelli, que passe pro Lima, invadiu a grande área, cortou para a perna esquerda. Gol! Oitavo jogo da rodada. Red Bull Bragantino versus o Santos, na casa do Red Bull, com os gols de Lucas Barbosa aos 30 minutos do primeiro tempo, gol de empate do Lautaro Dias aos 56 minutos do segundo tempo, gol da virada do Álvaro Barreal aos 60 minutos do segundo tempo e o gol de empate do Red Bull Bragantino aos 78 minutos do segundo tempo, com o Pedro Henrique marcando o gol. Vamos para os lances dos gols. Vamos lá para o nono jogo da rodada. Corinthians versus Flamengo, na casa do Corinthians. O primeiro gol do Corinthians foi do Yuri Alberto aos 47 do segundo tempo. Gol de empate do Flamengo foi do Arrascaeta aos 55 minutos do segundo tempo. E o gol da virada do Flamengo aos 87 minutos do segundo tempo, com o Luiz Araújo. Vamos para os lances dos gols. Vamos lá para o nosso último jogo da rodada. São Paulo versus Ceará, na casa do São Paulo, com os gols de Pedro Henrique aos 56 minutos do segundo tempo. Vamos para os lances dos gols. Matheus Bahia, com ele Arboleda, no 1 contra 1, leva Matheus Bahia, tem o passe para a área, na sobra Pedro Henrique, limpou de novo Pedro Henrique! E assim ficou a tabela após a rodada 25 do Brasileirão Série A. Vamos para a classificação de cada time. Em primeiro, Flamengo com 24 jogos e 54 pontos. Em segundo, Cruzeiro com 25 jogos e 50 pontos. Terceiro lugar, Palmeiras com 23 jogos e 49 pontos. Quarto, Mirassol, 24 jogos e 42 pontos. Em quinto, Botafogo, 25 jogos e 40 pontos. Em sexto, Bahia, 24 jogos e 40 pontos. Em sétimo, São Paulo, 25 jogos, 35 pontos. Fluminense, em oitavo, 23 jogos e 34 pontos. Em nono, Bragantino, 25 jogos e 32 pontos. Em décimo, Grêmio, 25 jogos e 32 pontos. Em 11º lugar, Ceará, 24 jogos e 31 pontos. Em 12º, Vasco, 25 jogos e 30 pontos. Em 13º, Atlético Mineiro, 24 jogos e 29 pontos. 14º, Corinthians, 25 jogos e 29 pontos. 15º, Internacional, 24 jogos e 28 pontos. 16º, Santos, 24 jogos e 27 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. 17º lugar, Juventude, 25 jogos e 23 pontos. 18º, Vitória, 25 jogos e 22 pontos. 19º lugar, Fortaleza, 24 jogos, 21 pontos. 20º lugar, Sport, 23 jogos e 14 pontos. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma rodada. Deixa seu like e se inscreve no canal. Para os próximos vídeos, está apoiando a gente a continuar a fazer esse trabalho para vocês. E até a próxima hora do jogo. E fiquem com Deus.